Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos, estamos juntos para mais um tempo comentando a palavra. Vamos ficar juntos nesse tempo e certamente seremos muito abençoados. Meus amados, para quem não me conhece, eu sou o Lúcio, pastor auxiliar do nosso Ministério Palavra da Verdade, conhecido como MIPAV, e queremos ter você aqui conosco. Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Tem muitos vídeos ali, muitas coisas interessantes e certamente você será muito abençoado, né? Dê o seu like lá, né? Dê o seu joinha, tá? Assim, ative lá o sininho para que você possa receber as notificações, não somente desse programa, mas nós temos outros programas, temos os nossos cultos online, tá? Temos o nosso culto presencial. Caso você esteja aí procurando uma igreja, vem estar conosco, tá? Nós estamos aqui na Tijuca, na rua Doc Lobo, número 285. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, que é um culto com uma sala de oração, e no domingo, às 10 horas da manhã, às 19 horas. Tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. Bem, hoje eu quero dar continuidade, né, nesse programa que estamos fazendo, comentando a palavra, o qual nós estamos fazendo uma série em cima da primeira carta de João, né? E a gente vem falando sobre os capítulos, que são 5 capítulos, e que hoje nós estaremos encerrando, falando do 5º capítulo, né? Então hoje nós vamos dar um destaque em 1 João, capítulo 5. Amém? 1 João, capítulo 5, João mais uma vez, que era uma característica dele, ele traz uma relevância muito grande, um destaque muito grande sobre o amor e a obediência ao Pai. Então essas são duas marcas de João, principalmente nessa primeira carta, que é o que nós estamos desenvolvendo. Depois nós vamos certamente trazer a segunda carta, a terceira carta de João. Mas nessa primeira carta, se você ver os programas anteriores, você vai ver o quanto nós falamos da questão do amor e da obediência ao Pai, né? A referência do Filho e a referência do Pai, né? Então eu vou ler com você agora essa primeira carta de João, capítulo 5, mas eu vou ler 5 versículos com você, tá bom? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá? Se você não puder agora, né, dá uma paradinha no vídeo, você lê esses 5 versículos que eu vou ler, depois você volta, ou se você conseguir, acompanhe comigo essa leitura. Capítulo 5, tá? Diz assim, o primeiro verso: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo. Vou repetir, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Verso 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. 2 pontos. Em obedecer seus mandamentos, tá? E os seus mandamentos não são pesados. Verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? É uma pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então, o que eu queria chamar a sua atenção aqui nesses 5 versos, nós vamos ficar somente nesses 5 versos, no capítulo 5. Eu preferi ressaltar esse início dessa carta, por tão interessante que ela é e pelo que ela destaca. Bem, eu já te falei, já antecipei dizendo que 2 destaques interessantes é sobre o amor e a obediência. Mas nesse texto também, João ressalta a fé. E nós vamos falar um pouquinho também sobre a fé. João ele entende que esses princípios são princípios que não podem faltar na minha e na sua vida. São princípios que não podem faltar no mundo. São princípios que são extremamente relevantes para a vida de uma pessoa. Aquele que
como diz o verso 5, aquele que crê em Cristo, de fato vai viver o amor de Deus, vai viver a obediência ao Pai e vai viver pela fé. Mas ainda assim, isso é para todos nós. Então você que está nos assistindo e ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, eu quero te dizer que você pode viver essa experiência de viver o amor de Deus, de entender essa obediência ao Pai e de viver pela fé. Vamos desenvolver um pouquinho aqui, e já que eu acrescentei a fé, eu vou já falar rapidamente sobre esses 3 elementos importantíssimos, tá? Mas antes eu quero ler uma coisa aqui para você, tá? Jesus, nesse verso 1, do 1 ao 5, o que fica claro ali, o que fica muito óbvio para nós, é que por causa do amor, da obediência e fé, Jesus ele veio para vencer o mundo, ok? E aquele que vive debaixo do amor de Deus, da obediência e pela fé, esse se torna um vitorioso. É exatamente o que diz o texto. O texto diz que quando nós vivemos esse amor ao Pai, quando nós somos obedientes ao Pai e quando nós vivemos pela fé, nós nos tornamos vitoriosos. Então quero lembrar para você ou declarar para você de que em Cristo, vivendo o amor dele, submetido, obediente a ele, vivendo pela fé, você se torna uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus Cristo. A vitória, na verdade, essa vitória, se a gente olhar para o texto, ela não é para aqueles que fazem as obras relevantes desse mundo, mas a vitória é para aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você vai fazer boas obras, porque o vitorioso, ele não anda pelo que ele vê, mas ele anda pela fé. Mas quando ele anda pela fé, ele realiza obras muito relevantes para essa terra, crendo de que o lugar dele vai ser o céu, né? E que seja assim para você também, tá? Então eu quero separar aqui agora e quero falar com você sobre esses três elementos importantíssimos. O primeiro, o amor, né? A Bíblia diz que em 1 Coríntios, eu não vou ler o texto, mas depois você leia, 1 Coríntios fala sobre o amor, né? E que o amor, ele está acima de todas as coisas, né? Ele está acima da profecia, ele está acima de todas as coisas, né? Relevantes que nós como cristãos vivemos. Então a gente precisa entender que o amor de Deus, ele está literalmente acima de todas as coisas. Então eu preciso de alguma forma desenvolver no meu coração, né, a intenção, o desejo de buscar o Senhor e viver esse amor, ok? Eu não posso de maneira nenhuma ignorar esse amor. Outra coisa, o amor de Deus, ele não impõe condições, né? O amor de Deus, ele é incondicional. Até porque se ele impusesse condições, não seria o amor de Deus, porque o amor de Deus é livre, o amor de Deus ele constrói, o amor de Deus ele liberta, o amor de Deus ele ajunta, ele não faz separações. Amém? Então, viva o amor de Deus, permita que Deus possa expressar esse amor na sua vida a partir do momento que você abre o teu coração e deixa ele entrar através de Jesus Cristo. A segunda coisa que nós já falamos aqui é a obediência. E aí eu quero dizer uma coisa para você, um tanto quanto sério. Eu acredito que a obediência é hoje um dos grandes limitadores desse século. Por quê? Porque na verdade, o que acontece? Muitas vezes nós não obedecemos porque nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que o que tem que prevalecer para aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, para aquele que crê, para aquele que vive debaixo do amor de Deus, na verdade é nós fazermos a vontade do Pai. Mas o nosso mundo hoje, a nossa sociedade hoje, trabalha muito em cima do relativismo. Então todo mundo tem os seus achismos, todo mundo acha alguma coisa, todo mundo pensa alguma coisa e todo mundo quer que aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa é o que prevalece. Mas a Bíblia diz que quando eu obedeço, aí sim eu vou me tornar um vitorioso. Então, meus amados, minhas amadas, por favor, né, estude sobre isso, pense sobre isso e obedeça aos princípios do Pai.
com certeza você será um filho, uma filha muito abençoada. A outra coisa e última que a gente quer, né? Eu olhei aqui agora no meu escrito e eu lembrei de um texto que a Bíblia diz que Cristo ele foi obediente até a morte de cruz. Aí você pode pensar, nos dias de hoje, século 21, nós não temos exemplos de pessoas obedientes. Não precisa, você tem Cristo. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu. Por causa da obediência dele, eu e você hoje podemos ter vida. Amém? O terceiro elemento que eu quero falar e que nós vamos encerrar aqui é sobre a fé, né? A Bíblia diz claramente no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, fala tudo sobre fé, né? E a definição de fé não está em qualquer escrito. A definição de fé, a fé espiritual que nós precisamos ter está na Bíblia, tá? Está na Bíblia. Então a fé é a certeza das coisas, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu escrevi aqui para não errar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que nos faz diferente nesse mundo é quando vivemos pelo que não vemos. Isso é fé. A fé você não toca para você acreditar. A fé você crer no teu coração. Você constrói aquilo vai crescendo dentro de você e a partir daí você começa a ver as coisas tomando forma. Os milagres, eles acontecem por causa da fé, eles não acontecem porque você está vendo algo, é a partir daquilo que você crê em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como o autor da nossa fé, como aquele que pode realizar milagres. Quando nós cremos, ele vai lá e faz o milagre, mas é a partir daquilo que nós cremos. Então eu quero concluir dizendo uma coisa para você sobre esses três elementos, resumindo em 3 frases. A primeira é: a fé é o principal fundamento da vida cristã. A segunda coisa é: a obediência define o seu caráter e o meu em Deus. Quando somos obedientes, isso fica claro de que nós temos o caráter de Cristo. E a terceira coisa e última: o amor é a vida do Deus Pai em nós. E por último, ele, o amor, é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Queridos, queridas, Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês possam ser abençoados com esse tempo comentando a palavra. Um abraço para vocês.